Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional de hoje, segunda-feira. Hoje a gente vai ler a respeito de um título que é Não Mais Escravos, mas Herdeiros, que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. A gente vai ler a respeito da história sobre o caminho de Êxodo. E antes da gente começar a nossa leitura, a gente vai orar. Então pode fechar seus olhos, respira fundo, suspira. Pai querido, estamos aqui diante de Ti para iniciarmos nosso devocional, nossa leitura. Queremos pedir a Tua presença, Pai, a presença do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale aos nossos ouvidos, que nos ajude, a entender esse devocional, nos dê sabedoria, entendimento, para que a gente possa trazer todo ensinamento para a nossa vida e também falar, com mais propriedade a respeito da palavra. A melhor maneira da gente aprender é quando a gente ensina, aos outros. Então que o Senhor possa tocar o nosso coração, nos acompanhar, ao longo do nosso dia, ao longo dessa leitura, e que o Senhor continue nos fortalecendo. Sabemos que enquanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais vão vindo provações para nos manter firmes aqui. Então que o Senhor nos fortaleça, ao longo dessa vida, a gente possa cumprir o nosso propósito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não mais herdeiros, não mais escravos, mas herdeiros. Você pode imaginar-se herdando muita riqueza ou propriedades, ou talvez simplesmente recebendo algo realmente valioso de graça? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. De acordo com Paulo, os filhos de Deus receberão uma herança enorme. Mas essa não é uma herança comum. Paulo está falando de uma herança superior ao que geralmente pensamos como riqueza. Deus nos resgata da escravidão aos poderes desse mundo, diz Paulo. E Jesus nos liberta do pecado, da escuridão e da morte. Por intermédio do Messias, Deus nos adota em sua família como seus filhos amados e herdeiros. E por causa disso, herdamos a vida eterna de Deus e recebemos honra, amor e um verdadeiro lar em uma criação renovada. O que mudaria em suas interações e pensamentos sobre companheiros seguidores de Jesus se você os visse como filhos de Deus e amados irmãos e irmãs, e não por competição ou oposição? A maioria das pessoas não herda grandes riquezas ou propriedades, mas todos os filhos de Deus receberão, igual e imparcialmente, o amor sem fim de Deus e a vida eterna. Respire profundamente, pare e considere sua herança eterna compartilhada com Jesus e outros na família de Deus. É o que ele quer dizer aqui sobre nossa identidade. Não somos mais escravos do pecado, da escuridão e da morte. Agora somos filhos adotivos, amados. Somos herdeiros da vida eterna e do amor de Deus. É isso que a gente precisa lembrar diariamente. Ele traz aqui também um pedacinho, no aplicativo hoje ele tem um vídeo falando sobre o caminho de Êxodo e aí ele traz um texto. Eu vou continuar a ler esse texto aqui para vocês. E aí ele fala: o Êxodo de Jesus. Na leitura de hoje, os autores dos evangelhos entrelaçam de forma criativa
detalhes de experiências anteriores de êxodo na própria história de Jesus. Ao fazê-lo, revelam que Jesus não é simplesmente um novo Moisés, mas um novo Israel, com uma experiência própria de êxodo. Depois que Maria deu à luz Jesus, o rei Herodes ordenou o assassinato de todos os meninos da região. Então, quando a Maria engravidou, deu à luz a Jesus, o rei mandou matar todos os meninos. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículo 16 e 17. Ecoando o decreto do faraó de matar os meninos israelitas em Êxodo. Para proteger Jesus das ordens de Herodes, Maria e José fogem para o Egito, dando continuidade a um padrão de êxodo que já deve ser familiar para nós. Lembre-se de que Abrão e Sara fugiram para o Egito para escapar de uma morte certa e mais tarde José e sua família fizeram o mesmo. Maria e José fogem com Jesus e permanecem no Egito, até que um anjo lhes assegure que voltarão em segurança. Mateus capítulo 2, versículo 15, descreve o tempo de Jesus no Egito como cumprimento de Oséias. 11, versículo 1, do Egito chamei meu filho. Assim, Jesus recria a história de Israel através de seu próprio êxodo do Egito. Anos depois, vemos Jesus passar pelas águas do batismo no Rio Jordão e ser chamado de Filho de Deus. Esse evento nos lembra como Israel é chamado de Filho de Deus e como os israelitas atravessaram as águas do Mar Vermelho durante seu próprio êxodo. Mais tarde, quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser sustentado e testado por 40 dias, devemos lembrar de como Deus sustentou e testou os israelitas no deserto por 40 anos. Está em Êxodo capítulo 16, versículo de 1 a 7 e Deuteronômio em capítulo 8, versículo 2. 40 anos. Embora os israelitas revelem a sua infidelidade, testando Deus com murmurações, Jesus demonstra fidelidade inabalável. Assim como o novo Israel, Jesus anuncia que a nova terra prometida, o reino de Deus, está chegando à terra, assim como é no céu. No caminho do êxodo, o próprio Jesus é libertado da morte, atravessa o deserto e entra no reino prometido. O restante do Novo Testamento sugere que ele continua convidando todas as pessoas a se unirem a ele neste modo de vida. E aqui ele traz umas perguntas. O que as semelhanças entre o êxodo de Israel do Egito e o êxodo de Jesus nos ensinam sobre a missão de Jesus na Terra? Quais outras conexões com histórias anteriores de êxodo você observa na leitura de hoje? Então, ele já nos salvou, de todos os nossos pecados. E quando a gente pensa, tudo que eles passaram, em muitos momentos, quando eles estavam ali no deserto, mas estavam livres, eles queriam voltar, Porque a gente, para o Egito, onde eles eram escravos, e às vezes na nossa vida é assim, no nosso processo de mudança, às vezes a gente começa a mudar os nossos relacionamentos, nossa abundância, e a gente não está acostumado com isso, a gente quer voltar para o lugar, mas de maneira inconsciente, Então que a gente lembre que a gente já tem tudo no Senhor, todas as riquezas vêm dele, e que o material, por algumas pessoas, algumas pessoas constroem, outras não, mas isso é uma consequência de estarmos felizes e gratas, e algumas pessoas são usadas para poder transbordar, isso na vida de outras. E ele sabe o melhor que é para cada um aqui. E a gente quer orar agradecendo, ao Senhor que estás no céu. Obrigada, Pai. Obrigada por nos resgatar da escravidão, dos poderes deste mundo, por nos adotar como os teus filhos.
Ajuda-nos a nos ver reciprocamente, nossos irmãos e irmãs, como herdeiros iguais em tua vida eterna e amor sem fim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Depois, se você quiser procurar, está em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, também o fez herdeiro. Agora a gente vai agradecer. O Deus que criou o universo, ele anseia passar tempo com cada uma de nós. Respira fundo mais uma vez. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz: vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E agora a gente vai agradecer, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois a gente vai pedir perdão, proteção. Mas agora é hora de agradecimento. Vou ficar em silêncio e você pode pensar, né? Coisas que aconteceram no seu final de semana, pela qual você é grata, grato. Vou ficar em silêncio, a gente pode fazer isso agora. Obrigada, Pai. Obrigada pela nossa vida. Obrigada por ter a oportunidade de estar aqui, agora, sentindo a Tua presença. Obrigada por nos salvar, né, do nosso deserto. Obrigada pela terra prometida. Que a gente nunca esqueça, né, desse seu amor, da sua salvação. Que a gente compartilhe isso com as pessoas. Pai querido, também queremos te pedir perdão. Perdão por às vezes esquecer, né, de tudo que o Senhor fez por nós, esquecer da promessa e nos preocupar diariamente com coisas que não vêm do Senhor. Né? Ocupar nossa agenda com afazeres que não vão ao encontro, né, do nosso propósito. Então que o Senhor possa tocar o nosso coração, nos trazer consciência do que a gente está errando, né, da nossa escuridão que a gente precisa melhorar, para que a gente possa, né, fazer o que o Senhor quer que a gente faça, servir, amar, levar a Tua palavra, que a gente possa perdoar também todos aqueles que nos ofenderam, nos magoaram. Que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, Pai querido. Também queremos orar pelo outro. Agora eu vou ficar em silêncio e a gente pode profetizar palavras de bênção para a vida da nossa família, dos nossos amigos, comunidade. Vamos fazer isso agora.
E agora a gente vai orar por nós. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você nunca está sozinha. E não há nada grande demais que o Senhor não possa resolver. Se você está passando por um momento desafiador, um momento de dor, de sofrimento, medo, ou às vezes você tem tudo, você está bem, tem uma família, tem um trabalho, e às vezes você está angustiada e não sabe da onde é, o que é. Converse com o Senhor, peça para Ele tocar o seu coração, para que Ele te dê a paz dEle. Se às vezes você está passando por um momento desafiador no seu relacionamento, abra o seu coração e peça para que Deus entre na sua família. Se você está passando por um momento desafiador nas suas finanças, peça que Deus prospere, te direcione, abra portas, te prepare para receber a abundância, porque a gente precisa estar preparada, né? Para receber esse dinheiro, para que ele não nos corrompa, né? Converse com ele. A gente não tá sozinha. E nada é grande demais para ele. Eu vou ficar em silêncio, eu vou aqui fazer as minhas orações, né? Conversar com o Senhor de maneira íntima. Você pode fazer o mesmo agora. Em João, capítulo 14, versículo 27, diz: Deixo vocês a minha paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá? Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Ele nos protege, né? Ele nos dá a paz dele, não como o mundo dá, mas da maneira dele. Por isso, quando a gente tiver medo, preocupação, ansiedade, a gente tem que voltar, né, e buscar a palavra, porque às vezes a gente ora aqui de manhã e às vezes no meio do dia acontece alguma coisa, a gente pode voltar e acessar isso a qualquer momento, até que a gente, né, esteja ali. Eu não sei se isso às vezes, né, em 100% do tempo a gente já vai estar conectada a ele, sem sentir medo, preocupação, ansiedade. Mas acho que é um processo, né, de entrega, que a gente possa saber voltar, né, para ele, buscar ele, quando sozinha ali no momento a gente não conseguir. Buscar em versículos, por isso a importância de gravar os versículos no nosso coração, na nossa mente. Senhor, ao encerrar esse momento, né, de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor.
Queremos entregar a Ti essa nova semana que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo no nosso dia, nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios. Pai querido, queremos rejeitar toda preocupação, ansiedade, desânimo e receber a Tua alegria, que é a nossa força. E agora a gente pode afirmar: nós descansamos no Teu cuidado, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, que a Tua luz brilhe na nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Renova nossa mente, fortalece nosso coração e sustenta-nos com a Tua graça. Confiamos em Ti e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor farás. Que hoje o nosso dia seja para Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira. Nos vemos amanhã.